Entendeu? Então, é isso. Essa coisa de também da pessoa vestir o que ela quer, na idade que for, do jeito que ela quiser, ninguém tem nada a ver com isso, gente. Né? É a mesma coisa do machismo. Mas ela foi assediada porque ela estava com uma mini saia. Oi? Então são o quê? Animais que não podem ver uma mulher com mini saia? Que eles agarram? Não tem controle? Demais, gente. Não dá. Fico puta da vida. Não, pior que isso. Eu sou Maria Cláudia Mota-Raia e eu danço igual a você. Atenção. Isso porque antes eu tinha enlouquecido a minha mãe para me levar até o Lendale. Então, assim, é o auge da coragem, né, da cara de pau, como a gente fala no Brasil, e da pessoa chegar para o maior bailarino do mundo, um dos maiores coreógrafos do mundo, e falar isso. E ele achou graça, né, porque eu tinha 7 anos de idade, de uma criança, e ele falou, então dança para mim, eu quero ver. Amor, eu subi no palco e dancei para ele, não é que eu fiquei pensando se eu ia dançar ou não. Dancei e ele disse, Helene Dale de saia. A dança, eu acho que é meu grande diferencial das outras atrizes, porque isso me facilita muito o trabalho de corpo, composição de personagem. Só para você ter uma ideia, assim, em televisão, tá? Quando o diretor entra no set e marca a cena, faz toda a marcação, né? É tudo muito rápido em televisão. Eles marcam rápido, já saem e vão para a suíte. Os atores todos ficam se retocando, ficam conversando, ficam não sei o quê. Eu fico ensaiando o que ele acabou de marcar. Então eu passo pelo menos 3, 4 vezes a cena até ele chegar na suíte, sabe? Então, e isso é o balé que me dá, essa disciplina, né? Essa coisa de muito focada no trabalho, é muito do balé, né? Eu fui bailarina há anos, minha mãe teve academia de dança há anos, então eu fui criada com essa disciplina. Sou essencialmente bailarina, né? Eu fui bailarina clássica, bem sucedida assim, muito cedo, porque eu participei de uma companhia de dança em São Paulo que se chamava Balé de Câmara de São Paulo, muito novinha, assim, com 11 anos, 12. E fui primeira bailarina do Teatro Colón de Buenos Aires, também aos 15 anos. Depois, quando eu comecei a crescer muito e ficar muito alta, eu comecei a ter muitos problemas de arranjar partner, que não tinha. Então eu dançava com russo, eu dançava com uns homens enormes, uns eslavos, né? Mas aí depois eu fiquei muito alta, porque imagina, eu tenho 1,78 m. Nas pontas, eu fico com 1,88 m, porque são 10 centímetros a mais. Então, uma giganta, né? Um poste. E aí eu tive que ir abrindo mão aos poucos do balé clássico para ir para outros tipos de dança. Na Argentina mesmo, era muito engraçado, porque porque geralmente tem 5 primeiras bailarinas numa companhia. E a quinta é sempre a jovem promissora. E eu entrei nessa categoria, porque eu era muito jovem, tinha 15 anos. Então eu fazia a matinê de quinta-feira, era Romeu e Julieta que a gente dançava. E aí eu saía do Teatro Colón com as pérolas na cabeça, arrancando tudo, correndo pro teatro de revista. Que eu descia as escadarias de biquíni, pelada, cantando em espanhol. Então era muito engraçado, porque era uma vida de bailarina clássica e de vedete ao mesmo tempo, né? Mas isso foi maravilhoso, porque isso me deu muita chance de eu fazer os meus espetáculos, tinha esse formato de teatro de revista, que vem dos portugueses, né? Então foi assim que começou a coisa musical, né? Gosto de ver as coisas por cima, de um outro ângulo. Eu lembro quando eu era adolescente, eu cresci muito e cresci compartimentada. Os meus braços, de repente, cresceram horrores, eu fiquei com um braço que batia aqui, assim, tipo um orangotango. Eu era meio disforme, sabe? As coisas foram crescendo, acho que fora de ordem. E aí eu não era bonita, eu realmente era feia. Tinha um narigão, não era bom.
Mas eu tinha altura a meu favor. Então, tudo que as adolescentes se encolhem e não gostam, né, de ser tão altas e tudo, eu adorava, porque eu achava que isso era um diferencial. E ainda botava salto. Era alta e botava salto. Então, é legal isso, porque não era um pensamento de uma adolescente. Eu gostava de ver tudo por cima, assim. Eu achava que eu estava meio acima do bem e do mal, sabe? E aí só depois que eu me tornei uma mulher que eu fiquei uma mulher mais harmoniosa, mais interessante, porque a adolescência foi difícil. Eu só vim embora para o Brasil, eu não vim definitivo, eu vim de férias. Porque o Teatro El Nacional, que é onde eu fazia o teatro de revista, pegou fogo. Foi uma tragédia, o teatro veio abaixo, foi horrível. E eu vim porque o espetáculo parou. E eu vim de férias do Colón. Aí, quando estavam abertas as inscrições para o Chorus Line, que foi o primeiro musical que eu fiz na vida, e foi daí que me chamaram para a TV. Foi por causa desse musical, porque o Jô Soares me viu nesse musical, que eu fazia a protagonista. Um sucesso incrível foi. E eu abria a boca, o povo morria de rir, assim. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo, porque eu nunca fiz um curso de arte dramática, nada. E aquilo me incomodava um pouco. Falei, gente, estou fazendo um negócio que eu nem sei fazer. Aí produzi o meu primeiro espetáculo com 19 anos, que eu já comecei como produtora, que isso é uma coisa que pouca gente sabe, até no Brasil mesmo. Porque a minha carreira de atriz, ela parece muito mais do que a produtora, né? O meio sabe todo que eu produzo, mas o público, assim, não sabe muito, sabe? E aí foi indo. Aí foi uma coisa atrás da outra. Eu sempre trabalhei muito, 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 muito. As pessoas enaltecem muito o fato de eu ter levantado de novo esse gênero. E eu defendia com unhas e dentes, porque eu achava que o Brasil é um país muito musical, um país rítmico. Como é que um país desses não gosta de musical? Não tinha como, entendeu? Isso era a minha visão. E as pessoas falavam, não, mas aqui ninguém gosta disso, ninguém está acostumado a essa coisa de americano. Isso é coisa de inglês. Aí o que eu fiz? Espertamente, eu fui pelo teatro de revista, que está no DNA do brasileiro, como as novelas, né? Porque desde os anos 50, o teatro de revista acabou no país. Só que as pessoas têm essa memória, entendeu? Isso está no DNA deles. Eu só tenho uma pessoa a agradecer, que é a minha mãe. A minha mãe, ela foi uma grande professora na minha carreira e ela me pegou em momentos assim absurdos que eu te conto, né? Tipo, quando eu fui fazer a audição do Chorus Line, por exemplo, que eu tinha vindo da Argentina, era a primeira bailarina do Teatro Colón, tinha já uma posição, né? E eu fui à inscrição número 001 entre 1.500 candidatas no Chorus Line. Olha que louca, obsessiva. Eu fui 4 horas da manhã para a fila. Aí, quando eu dei de cara com o produtor, eu disse, olha, eu sou Maria Cláudia Matarrai, eu sou menor, tem 2 problemas. Eu sou menor e eu quero fazer a Sheila Bryant, que é a protagonista da peça, que eu tinha visto em Nova York, a peça, umas 4, 5 vezes. Eu era louca para fazer aquela peça. Aí ele riu, assim, achei engraçado a minha coragem de falar isso. Aí ele disse, olha, que você é menor eu resolvo, mas que você vai fazer a protagonista da peça, eu estou trazendo um americano para ele escolher quem ele quer. Eu disse, mas pode escrever aí que sou eu. Falei. Aí eu fiz a audição, o americano estava visivelmente passado comigo, porque o personagem era a minha cara. Eu tinha o physique de rôle do personagem, eu tinha a voz do personagem. Tinha tudo, só não tinha a idade do personagem, porque ela tinha 32 anos, ela estava acabando a carreira de bailarina. E eu tinha 16. Mas eu fiz a audição e a única pessoa que competiu comigo era a Clarice Abujamra, que era uma atriz bem famosa, aliás, primeira mulher do Antônio Fagundes. Ela era uma bailarina, professora de Martha Graham, que é um tipo de balé moderno. E eu fazia aula com ela, então ela era meio ídola minha. E ela veio competir comigo. Eu falei, gente, como assim, minha professora? Bom, aí
Ela cantava, eu cantava. Ela dançava, dançava, aquela coisa. E ela era muito conhecida no Brasil, era uma figura importante. Eles não podiam dizer para ela, olha, a novata é melhor que você, tipo, né? Ou ela tem mais as características do personagem. Então, eles me colocaram como substituta. Eu fiquei com ódio daquilo. Peguei minha bolsa, saí assim, olhei para a banca examinadora. Tava o americano, tava o diretor musical americano, o brasileiro, não sei o quê. Olhei assim, saí. Assim, abri a porta, muito dona de mim. Amor, minha mãe me pegou pelo cabelo. Volta aqui. Onde você vai? Falei, pô, imagina que eu passei como substituta. É isso mesmo, você tem que começar por baixo, você quer começar por onde? Você é uma jovem, iniciante na carreira, eu não vou fazer. Ela falou, vai, você vai fazer. Você vai fazer porque você vai aprender a começar por baixo, você vai aprender. E aí, eu me lembro desse dia, se ela não tivesse feito isso nesse momento, tinha dado tudo errado. Outro momento importantíssimo, quando eu comecei a fazer o rock santeiro, eu era novidade, né? Todo mundo só falava nisso. Então eu fui capa de todas as revistas naquela semana. E eu morava em frente a uma banca de jornal, um apartamento em Copacabana. Tô descendo com a minha mãe, quando eu olho assim, as revistas ficavam penduradas, né, nos anos 80. Eu disse, gente, eu sou capa de todas as revistas. Eu mesma não tinha percebido. Eu trabalhava tanto, fazia tanta coisa ao mesmo tempo. Eu falei, nossa, eu sou capa de todas as revistas. Minha mãe falou assim, mas amanhã pode ninguém lembrar de você mais, porque é assim o sucesso. Então não fique achando que você é diferente por causa disso. Que hoje é assim, amanhã é de outro jeito. Amanhã essa revista vira gaiola de passarinho. Então assim, sempre para real. Eu não tive tempo de treinar para ser boa. Eu tinha que ser boa, porque minha carreira começou muito cedo, eu comecei a fazer sucesso muito cedo, e tudo isso já cria uma expectativa de, lá vem ela que é boa. Só que eu não treinei para ser boa, não deu tempo disso. Então era no meio do furacão, entendeu? E no meio do furacão também foi que, por me incomodar um pouco, por eu não ter base de arte dramática, eu comecei a estudar junto com a minha carreira. Eu estudava, eu lia, eu fazia um curso aqui, outro ali, entendeu? Para poder ter um pouco mais de embasamento, porque me incomodava por eu ser bailarina e ser muito estudiosa, até aprendido a ser assim. Eu achava que eu também tinha que estudar muito artes cênicas, entendeu? Só que não deu tempo, na verdade foi na vida que eu aprendi, né? A representar. As pessoas falam, gente, você tem 36 anos de TV Globo, você ainda não enjoou de fazer novela? Eu adoro fazer novela, adoro. Isso me dá uma agilidade, sabe? É muito difícil fazer novela. As pessoas acham que é menor fazer televisão, não é. Acho sim, mas eu não acho que é só o Brasil. Acho que o mundo é muito Eu acho que o machista. mundo é muito machista, mas o Brasil com certeza é cultural, né? E isso me incomoda bastante. Mas as pessoas falam, mas como é que você, nos anos 90, que você virou uma empresária artística, como é que você ia pedir patrocínio? As pessoas os homens não te cantavam, não... Se cantava, eu não queria nem saber, porque eu queria ir lá mostrar meu projeto, entendeu? Então, mas essa coragem, eu tinha esse empoderamento, porque eu venho de uma família de mulheres. Minha mãe, minha avó, minha irmã e eu. Eram 4 mulheres que vestiam as calças. Eu não tinha a figura masculina, porque meu pai morreu quando eu tinha 4 anos. Então, eu aprendi a ser uma mulher empoderada desde a vida inteira, né? Em Nova York, eu estava hospedada no Harlem, imagina, em 1980, eu era a única branca do Harlem, na casa de um negro, que era a pessoa que minha mãe confiava, porque ele tinha uma escola de dança em Nova York e ele dava cursos na academia da minha mãe, sempre que a mamãe tinha uma intimidade com ele. E eu fiquei lá com ele. E ele não me assediou.
e eu joguei uma coruja de cristal na cabeça dele, quase matei o homem. Então assim, mas eu tinha esse temperamento de pegar a coruja e fazer puf! Tipo, não vai pegar em mim, né? Mas não é todo mundo que é assim, né? As mulheres estão acostumadas a se curvar, a se calar, a não dizer não, isso eu não posso, não é não. As mulheres não estão acostumadas a isso, né? A maioria das mulheres no Brasil e no mundo foram criadas para servir ao homem, né? E eu não queria saber disso, eu ia metendo o pé na porta, mas assim, tinha uma coisa tipo, é mulher, eu vou receber a gostosa da Cláudia Raia. Claro que tinha, mas eu não queria nem saber disso. E sempre que acontece alguma coisa errada, tem alguém que diz assim, mas é mulher, né? É uma loucura. E eu super respondo, porque eu sempre fui feminista, sempre fui. E, assim, eu tive que trabalhar o dobro também para provar o meu talento, né? Porque, por ser um país machista, muito machista, sempre a bonita e a gostosa vinham primeiro do que o talento. Só que eu acho que está errado também quando a mulher, ela não usa isso a favor dela. Eu claramente entendi que eu tinha dois caminhos. Ou eu virava bonita e gostosa e minha carreira acabava com 35 anos, ou eu me tornava uma atriz. Uma atriz bonita e gostosa que eu uso quando eu preciso. Quando eu não preciso, eu não uso. Entende? Então é pouco inteligente, eu acho. As mulheres ficam tão apavoradas de serem vistas assim que elas renegam. Quando que na verdade é mais inteligente a gente aproveitar isso e mostrar o quanto se é talentosa. Por isso que eu resolvi levantar essa bandeira da mulher de 50 a mais, que é um movimento que o mundo inteiro está fazendo, menos o Brasil. É inacreditável, assim, como você vê a Isabella Rossellini sendo a cara da Lancôme depois de 40 anos. Uma mulher linda, 70 e poucos anos, a Jane Fonda com marcas incríveis atrás dela. Enfim, essas mulheres que hoje são empoderadas e lindas, porque beleza tem em qualquer idade, é sobre isso que eu falo, na verdade, que a mulher de 50 a mais, ela é livre para recomeçar um casamento, para ter tesão, para querer renovar a sua vida. Ela está com a carreira consolidada, ela está com dinheiro na mão, os filhos criados, então por que não? Eu quero engravidar aos 56 anos, hoje pode. Antes não podia, agora pode. Por que não pode, por exemplo, a minha filha, por exemplo, tem 17 anos, ela primeiro quer fazer a carreira dela para depois construir a família dela. Porque as mulheres são diferentes hoje. Entendeu? Então por que a mulher não pode ter filho mais tarde? Por que tem que ter filho? Amor, nos livros de ginecologia, a mulher com 27 anos, ela é considerada idosa para parir. Isso é o que está nos livros. Outro dia eu falei isso com o meu ginecologista. Eu falei, vem cá, vocês não têm ideia dessa mulher de hoje. Vocês estão baseados num livro onde aos 27 anos a mulher é idosa para parir. É inacreditável isso. E também é inacreditável que aos 40 anos ou 45, whatever, por aí, 45, 50, a mulher fique sem óvulos. Portanto, se ela não tem óvulos, ela não serve mais. É exatamente isso como eu estou te falando. Porque não é que eu estou achando isso, eu sinto isso, eu vivo isso, né? Então, por exemplo, a pessoa vê você tendo um flushing de começo de menopausa, tem um olhar falando, tipo, para essa aí já foi, tipo, acabou. Como se aos 45 anos você entrasse num buraco negro, isso no Brasil, tá, que eu tô falando. Aqui. Também, né? E aí você vai renascer aos 80, vira a velhinha fofa. Esse percurso não existe. A gente fez uma pesquisa sobre a minha imagem, o que as pessoas esperavam, enfim, uma pesquisa bem legal do país inteiro. E aí eles perguntavam, quantos anos a Cláudia Raia tem? As pessoas não sabem dizer quantos anos eu tenho. Elas não sabem se é 50, se é 40, se é 30, sabe? Então a gente já percebeu que isso não é uma questão. Por isso que eu tenho um público tão jovem ainda.
porque acho que é porque eu faço comédia musical, então tem uma coisa muito jovem. A quantidade de seguidores que eu tenho não é da minha geração. Você vai olhar qualquer celebridade da minha idade, mundial, não tem a quantidade de seguidores que eu tenho. Eu não consigo, eu fiquei uns 3, 4 anos sem entender esse negócio. Eu falei, gente, que é isso? Porque tem uma coisa de que eu sou muito espontânea, muito tal, então fica essa coisa mais jovem. Portanto, quando vão perguntar por um publicitário, se você tiver uma atriz de 50 anos na sua mão, ela vai fazer que tipo de campanha? Ah, vai fazer para cabelo branco, para osteoporose, para menopausa, para corega, incontinência urinária, fralda, negócio de dentadura. É uma loucura isso. É uma loucura. Então, quando eu comecei a perceber tudo isso, eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque eu sou uma mulher que cheguei aos 53 anos desse jeito, bem, e que eu posso ser inspiracional para essas mulheres. Eu tenho que abrir as portas para as minhas filhas que vêm atrás, entendeu? E aí eu comecei a fazer todo esse movimento Ageless, que aí eu tive algumas marcas comigo, como a L'Oréal, como a Clínica Mais, que é uma clínica bem importante no Brasil também, enfim. Pessoas que agarraram, eu tenho feito muitas palestras, né, que é o empreendedorismo feminino, contando um pouco do meu lado empreendedora desde muito cedo, porque hoje as mulheres têm coragem, a maioria, tem coragem, tentam pelo menos pensar num negócio próprio, numa coisa que elas criam. E eu falo sobre isso, onde ninguém produzia teatro musical. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, bom, ninguém vai produzir isso, eu vou ter que aprender a fazer essa merda. E na televisão todo mundo tá velha. Ah, essa fulana tá velha. Gente, mas ela vai ficando velha. Ué, não tem problema, o público também. Ih, mas tá caída, né? As pessoas falam loucuras. É uma loucura. Agora, então você tem que se manter bem para você não ser descartada completamente, porque aquele tipo de mulher já não funciona mais. E é cruel do jeito que as pessoas se referem. Eu prefiro ser olhada como uma mulher de 50 anos bem conservada, que fez um caminho bonito, chegou aqui bem parará, do que um sex symbol. Isso dura pouco, né? E isso é efêmero. É uma luta, né? Sempre é uma luta. Sempre foi uma luta, né? Mas se a gente passou por uma ditadura, não é agora que a gente vai esmorecer, né? A arte também é um ato político. Então eu acho que enquanto a gente puder reagir, dar as mãos e, né, como foi agora, o secretário da Cultura fez um discurso igual ao do ministro do Hitler e ele foi exonerado e porque as redes sociais vêm com tudo, porque os artistas vêm com tudo, porque o povo vem com tudo. E aí a gente vai ganhando. A gente vai ganhando, porque não tem como não ganhar, né? Mas é difícil, é um momento, tem 3 anos aí pela frente de hard work.